que a gente deveria aproveitar mais o hoje, eu sei que você já sabe. Mas o que talvez você não saiba são os reais benefícios de fazer isso e como começar a fazer isso na prática. Oi, meu nome é Júlia, esse é o podcast Por Onde Andam as Flores e hoje a gente vai falar sobre atenção plena e sobre começar a aproveitar mais os nossos momentos. Eu acho que não tem nada mais óbvio e ao mesmo tempo mais complexo do que a ideia de aproveitar o hoje e valorizar as coisas simples. Isso tudo é óbvio porque todo mundo já sabe que a gente deveria aproveitar mais o momento e valorizar as coisas simples. A gente sabe tanto disso que se tornou batido e clichê falar disso e pensar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço pouquíssimas pessoas que sabem de fato colocar isso em prática, né? Que realmente conseguem ver valor e se satisfazer com pequenas coisas do dia a dia, né? E estar presentes enquanto estão vivenciando essas coisas. Deixando bem claro desde o início, inclusive, que eu não estou aqui na posição de especialista, né? E de bem resolvida com o assunto. Como sempre, eu estou aqui mais propondo uma discussão e, quem sabe, oferecendo alguns recursos que funcionam para mim e talvez possam funcionar para você também. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, então eu sempre tive esse movimento de querer aproveitar o agora, né? De querer valorizar os meus momentos. E, na verdade, lá em 2022, eu tive um insight muito importante a partir de um livro, talvez seja interessante começar por ele. É um livro nacional, nada conhecido, mas que vale a pena se você é uma pessoa ansiosa. O livro, na verdade, se chama Louise e o Castelo Subterrâneo e conta a história da Louise, obviamente, que é uma jovem de 26 anos que está insatisfeita com a sua vida, né? Ela tem ali uma sensação de fracasso e eu não vou lembrar assim agora dos pormenores da história, né? Mas o que eu me lembro é que a Louise era extremamente ansiosa e se comparava muito. E em determinado momento do livro, ela traz essa ideia de encontrar instantes de felicidade. E isso me marcou muito na época, porque eu sempre busquei grandes momentos de felicidade. Então, já falei aqui em outro episódio, né? Eu sempre fui uma pessoa de querer muito. Então, eu ansiava muito, anseio ainda, né, gente? Aquelas grandes conquistas, grandes mudanças, grandes momentos. E essa ideia, né, dos instantes de felicidade me fez enxergar que a felicidade desses pequenos momentos é a mesma que dos grandes momentos. A diferença é a intensidade, né, e talvez a duração. E mesmo assim, se a gente parar pra pensar, a felicidade dos grandes momentos também dura bem pouco, justamente porque a felicidade é uma emoção e, portanto, passageira. Mas eu percebi que, qualitativamente falando, é a mesma emoção, né? E percebi que é bem importante a gente conseguir perceber como igualmente válidos esses instantes de felicidade, ainda que eles não sejam tão marcantes, ou tão intensos, ou tão diferentes quanto esses grandes momentos. E aí, de forma um tanto óbvia, né, eu acho que a gente pode dizer que esse seria um primeiro passo. Então, começar a perceber o quão válidos são esses momentos e intencionalmente começar a direcionar o olhar para eles, né? E eu acho que inicialmente isso vai ser muito mecânico mesmo, né? Então, eu lembro que nessa época, na verdade, quando eu li esse livro, quando eu comecei a colocar isso em prática, eu fazia aula de dança e eu adorava. Nossa,
Gente, me fazia muito bem. Eu saía de lá me sentindo super bem, super energizada. Não era, né, uma felicidade absurda, como, sei lá, quando eu me formei, enfim. Mas era um momento muito gostoso. E eu sempre soube que era, né? Só que a questão é que no dia a dia esse tipo de coisa passa batido, né? Eu fazia dança, sei lá o quê, 2 ou 3 vezes por semana. Então era rotineiro, né? Ter essa sensação boa. E eu comecei a olhar para isso, né? E reconhecer isso de forma intencional. Então, reconhecer esses pensamentos de, nossa, que bom que eu fui nessa aula, né? Como que eu gosto desses momentos, como que eu gosto desse pós-aula cheia de serotonina, sabe? E com o tempo isso vai se tornando menos mecânico, né? Você vai se conectando a essa situação de forma mais fluida, sabe? Só que aí entra outro ponto, né, que a gente vai até retomar um pouco mais pra frente, que é você de fato ter esses momentos na sua rotina, porque pode parecer óbvio de novo, mas se você só acorda, trabalha e dorme, vai ser bem difícil perceber e valorizar esses momentos, porque talvez eles não existam, né? Então, o quão importante é também você criar esses momentos, ou seja, inserir atividades prazerosas no seu dia a dia, sem ficar esperando, né, o final de semana, as férias, ou, enfim, até que outra pessoa também crie esses momentos para você. E eu sei que falando assim parece muito fácil, né? Mas eu acho que tem dois ou três ou até mais, né? Enfim, obstáculos, né? Muito fundamentais na hora de fazer esse movimento. O primeiro deles que eu vejo é que acho que contribui muito até para os outros, né? Que a gente vai falar, mas é o automatismo. Eu sei que a gente sempre fala sobre intencionalidade aqui, mas é porque, gente, de coração, 90% das pessoas que eu conheço não pensa muito sobre o que elas estão fazendo, ou pelo menos não tomam muitas atitudes com relação a isso. Então, a gente não pensa muito sobre a nossa rotina, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente. A gente vai meio que seguindo um fluxo, né? Se guiando ali somente talvez por emoções do momento, sem de fato lidar com elas também, sem de fato questionar. E aí entra um conceito muito atual e já muito bem consolidado, inclusive, que é justamente o mindfulness, né? Ou atenção plena, que foi a tradução que eles encontraram. E primeira coisa que a gente vai falar é que mindfulness não é meditação, né? Como a maioria das pessoas pensam. Apesar de poder ser praticado através de meditação, tá? Mindfulness ou atenção plena significa simplesmente ter atenção ao momento presente, livre de julgamentos. E essa parte ela é muito importante, a gente já vai voltar nela. Mas eu acho que é essa falta de atenção plena, esses automatismos, né, que contribuem justamente para outros obstáculos que eu mencionei, né, ou vou mencionar, que são a ruminação, a ansiedade e até uma idealização do futuro. Convenhamos que a gente nunca tá, né, no momento presente. A nossa cabeça tá sempre numa situação que aconteceu, né, no passado ou que quem sabe pode acontecer no futuro, seja de forma negativa, né? Então, se preocupando, né, criando ali cenários catastróficos, ou até de forma positiva, né, quando a gente idealiza o futuro, ou como quando a gente conseguir tal coisa, a gente vai ser feliz. Justamente, gente, porque é muito fácil, né, reconhecer as faltas do nosso presente. E a gente tende realmente a focar nisso, né? E nesses contextos, a ansiedade, a idealização, a ruminação, elas são, de certa forma, uma espécie de fuga, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com as coisas como elas são. E é por isso que o mindfulness, a atenção plena, traz aquele ponto fundamental de estar atento ao presente, livre de julgamentos, né? Porque a gente se prende muito, né, a como as coisas deveriam ser, em vez de olhar para as coisas como elas são, né?
E isso causa uma desconexão muito grande do presente, né? Para além disso, dificulta muito que a gente perceba todas as coisas positivas do hoje. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Atualmente eu moro com meus pais e eu amo meus pais e a minha família. A gente tem uma relação muito boa, mas em um mundo ideal, né, da forma como eu imaginava que a minha vida estaria se seguindo, eu não estaria mais morando com eles hoje, tá? Porém, obviamente, por uma série de motivos que fugiram ali um pouco do meu controle, no momento eu tô morando com eles e ainda vou ficar morando com eles por um tempinho, né? E é muito fácil pra mim hoje esquecer de todos os lados positivos de estar morando com os meus pais, né? E certo dia aí pra trás eu tava justamente idealizando o futuro, né, em que eu teria a minha casa e como seria a minha rotina e o que eu faria e olhando o Pinterest, pensando na decoração e eu me peguei justamente ignorando primeiro, né, todas as coisas que seriam muito piores quando eu saísse de casa, né, na casa dos meus pais. E segundo, ignorando todas as coisas boas que eu tenho hoje morando com eles. Então, sei lá, por exemplo, os momentos de assistir um filme com meu irmão, ou de ouvir ele contando como foi o dia dele na escola, ou preparar um almoço de domingo. Enfim, são todos momentos que eu sei que são importantes para mim, mas que na rotina acabam passando desvalorizados, né? E que eu sei que eu vou sentir falta, por exemplo, quando eu sair da casa deles. E quando eu pensei nisso, eu fiquei pensando que, de certa forma, abraçar e valorizar o presente envolve também você reconhecer as faltas do amanhã, né? E justamente ver a realidade como ela é. E ver a realidade como ela é envolve perceber que a gente sempre vai ter dificuldades, que o futuro ele não é ideal e que a felicidade ela vai oscilar mesmo, né? Mas justamente, quem sabe, em vez de perceber só as frustrações, você possa começar a perceber as frustrações e as coisas boas, né? Quem sabe você possa começar a ver valor nesses instantes de felicidade, da mesma forma que nos momentos de grande felicidade, ainda que sejam diferentes, né? Isso já torna a sua percepção muito mais equilibrada. Só que aí a gente volta para a atenção plena, né? Porque você precisa também se permitir perceber essas frustrações, esses pensamentos idealizados, né? Você precisa se permitir entrar em contato com o seu presente e entender também o que pode ser mudado, né? Seja internamente, seja externamente. E o que não pode, né? Mas no geral, não é o que a gente faz, a gente só escolhe fugir, né, nas nossas ansiedades, nas nossas idealizações, porque lidar com a realidade como ela é hoje, né, principalmente se você estiver realmente num momento difícil, é muito, muito desafiador. E a evitação tende a ser a nossa estratégia de escolha nesses momentos. E aí a gente tem que falar de aceitação, né, que seria meio que o oposto dessa evitação. Porque como que você vai aproveitar hoje, valorizar seus pequenos instantes de felicidade, se você está constantemente preso no que deveria ser, né? E não nas coisas como elas são. E se você está constantemente fugindo do seu presente para não enfrentar tudo que ele é, né? Tudo que ele envolve, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. A gente luta muito contra as coisas, né? Mesmo contra coisas que a gente não pode mudar, que não estão no nosso controle. E isso dificulta muito que a gente consiga ter essa atenção plena livre de julgamentos. Porque a gente está constantemente se julgando, né? Julgando a nossa realidade e se comparando. E a comparação aqui, ela entra muito forte, né? Porque ela ressalta todas essas faltas, todas essas falhas, né? E constantemente a gente está se comparando com pessoas, inclusive, que parecem não ter falta nenhuma, né? E que parecem viver aquela felicidade infinita, né? Preenchida ali de grandes momentos, né? Então a gente acompanha e se compara, sei lá, com blogueiros de viagem que estão sempre no Egito, na Tailândia, né? Ou com aquela blogueira que tem
eventos enormes toda semana e que está constantemente ganhando vários recebidos muito legais. E, sinceramente, gente, isso torna muito difícil valorizar, sei lá, aquele momento que você tá olhando da janela do seu banheiro e tem um pôr do sol bonito. Isso vai ser muito difícil, porque parece que metade do mundo tá assistindo um pôr do sol muito melhor, sei lá, do topo da Torre Eiffel, né? Só que isso não é verdade, como a gente já comentou em outros episódios. E aí eu queria propor esse exercício, sabe? Você já olhou para sua vida enxergando ela como ela é, sem os filtros e os julgamentos de como ela deveria ou não ser, né? Eu sugiro que você tire um momento para fazer isso, né? Então, só descrever mesmo os fatos. Então, a gente sempre tem algum tipo de julgamento embutido, né? E até certo ponto isso é obviamente normal, mas quantas coisas que já são, você não perde, né? Você não deixa de ver quando a sua atenção está focada no que deveria ser. Inclusive, quantas coisas você já não quis por muito tempo e agora você tem, mas deixa de enxergar, porque você está focado em todas as faltas. Porque no fundo você está caçando aquela felicidade que não existe, sabe? Aquela felicidade que é eterna, que é idealizada, em que você não tem problemas e a vida sempre flui. E eu acho que a gente já sabe que é um tiro no pé buscar essa felicidade, porque ela nunca vai vir. É meio que o Felizes para Sempre, né? Dos contos de fada que inconscientemente a gente está buscando, mas que no fundo a gente sabe que não existe. É por isso, na verdade, que os contos de fada, eles acabam depois do Felizes para Sempre, né? A gente não vê a realidade do depois. E, sinceramente, a gente tem muita dificuldade de valorizar as nossas evoluções, né? De sequer enxergar essas evoluções, né? Ou conquistas, ou bons momentos, né? E eu tive uma paciente numa época que ela sempre estava querendo mais, né? Ela até via, né, as evoluções que a gente já tinha tido, que ela já tinha alcançado e tudo mais, mas ela sempre focava nas coisas que ela ainda não tinha melhorado totalmente, né? Nas metas que a gente ainda não tinha alcançado. E aí, depois de um tempo, né, em terapia, a gente refez alguns questionários que a gente tinha feito lá no início, né? E, gente, objetivamente falando, né, medindo ali pelos scores dela nos testes, ela tinha melhorado muito, né, em termos de ansiedade, de sintomas deprimidos e de bem-estar geral. E eu lembro que ela mesma me falou que não tinha noção da dimensão dessas mudanças antes, porque as mudanças acontecem gradualmente, né, aos poucos, ali falando do caso dela, de sessão a sessão, não em grandes reviravoltas, né? E se a gente não olhar para elas intencionalmente, para o nosso esforço, às vezes elas de fato passam despercebidas. Porque a nossa evolução acontece assim, né? A partir de pequenas mudanças. E aí entra que a felicidade acontece assim também, a partir de uma junção de pequenos momentos valiosos. E eu acho que talvez outra dificuldade desse conceito de aproveitar o hoje, valorizar as pequenas coisas, é que ele entrou também em um certo estereótipo, né? Porque muitas vezes a gente conecta essa ideia de valorizar o hoje e os pequenos momentos a uma positividade tóxica, né? Ou aquela pessoa meio gratiluz. E muitas vezes, realmente, né, o que essas pessoas estão nos pregando é um aproveitar o hoje muito distorcido, né? Como se fosse ali uma solução mágica. Ou até uma coisa meio você só vive uma vez, sabe? Que culmina ali em uma vida meio inconsequente, sabe? E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que os momentos de dificuldade sempre vão existir, primeiramente, e que é necessário, em algum nível, se preparar para o futuro, né? Mas por que a gente não pode equilibrar as duas coisas, né? Não ser ali tão pessimista ou tão otimista. No caso, otimista não, né? Mas aquela pessoa de positividade tóxica. Mas só tentar de novo enxergar as coisas como elas são. E, gente, a verdade é que ninguém é só feliz ou só triste, né? Mas
Quando foi que se tornou um problema também você fazer um esforço, mesmo que de início pareça mecânico, para reconhecer as coisas boas, porque convenhamos, a gente nem precisa se esforçar para reconhecer as coisas ruins. E isso é normal, porque o negativo ali ele tende a prevalecer, né? Mesmo em termos evolutivos, né? A gente foca nas faltas e nas ameaças, até numa tentativa de se preparar para elas, e é válido até certo ponto se preparar para elas. Mas quando foi que se tornou gratiluz ou positividade tóxica, você tentar direcionar o olhar para as coisas boas também, né? Você tentar se enxergar e enxergar as pessoas e a vida com um olhar voltado para o que funciona, né? Quando foi que valorizar o presente se tornou uma desculpa para ser inconsequente, né? Como eu sempre digo, gente, esse é o problema da internet. Tudo vira muito extremo, muito preto no branco. Eu tenho uma tendência que talvez vocês já tenham percebido, mas de ser ali muito prática, né? E pensar muito sobre a função das coisas que eu escolho fazer, né? Da mentalidade que a gente escolhe ter e na utilidade de cada pensamento mesmo. E uma coisa que eu tenho concluído é que é muito pouco útil a gente ser pessimista, né? É muito pouco útil a gente lutar contra a realidade quando ela não pode ser mudada. E eu tenho percebido que é muito pouco útil a gente ser aquela pessoa que se prende às partes ruins da vida, né? A parte ruim das pessoas e as nossas partes ruins também. Porque, de certa forma, a gente só pode mudar as coisas para melhor se a gente acreditar que isso é possível, né? Se a gente acreditar que vale a pena o esforço de tentar tornar as coisas melhores ou enxergar as coisas de forma melhor. Se a gente de fato acreditar que existe um lado bom, um lado melhor, né? Porque se a gente concluir que, gente, o mundo é uma merda, a vida é uma merda, a gente é uma merda, e isso prevalecer, que motivação a gente vai ter para tentar tornar as coisas melhores, né? Ou enxergar as coisas boas, ou se esforçar para ser feliz. Parece muito definitivo e muito fatalista quando a gente vê as coisas dessa forma, né? Ai, gente, eu acho que esse episódio tá confuso, mas é um tema complexo e eu peço que vocês me perdoem porque eu ainda tô um pouco grogue dos remédios que eu tomei faz pouco tempo. Mas eu vou agora tentar fazer uma síntese, talvez, do que eu queria passar. Em resumo, eu percebo que a gente se prende muito a um futuro idealizado, né? E, portanto, as faltas do presente, né? E as coisas como elas deveriam ser. E, por isso, raramente a gente enxerga as coisas como elas são, né? Com os seus pontos negativos, sim, mas com seus pontos positivos também. E a gente tende a se prender muito a isso, né? A essas ansiedades, a essas idealizações, como forma de fugir dos problemas atuais, dos problemas do hoje, né? Sem perceber que isso nos afasta de conseguir justamente vivenciar e valorizar com intencionalidade os nossos instantes de felicidade, que acontecem todos os dias, né? De novo, ainda que de forma menos intensa ou marcante do que os grandes momentos de felicidade. Então, na minha opinião, partindo desse pressuposto, eu tenho concluído que existem duas coisas fundamentais a se manter em mente na hora de tentar valorizar mais o hoje e as coisas pequenas. Primeiramente, entender que o sentimento de felicidade que você tem quando você se casa, quando você se forma, quando você é promovido, é o exato mesmo sentimento de quando você encontra um amigo querido, quando você come uma comida gostosa, quando você assiste um pôr do sol bonito da janela do seu banheiro. Em termos qualitativos, né, é o mesmo sentimento, é a mesma emoção. O que muda de novo é a intensidade. E é claro que é legal, né, sentir muita felicidade, aquela felicidade que parece que vai explodir o seu peito, né? Mas convenhamos, essa felicidade, ela vem com uma frequência muito menor, né? O que a gente tem com muito mais frequência são justamente os nossos instantes de felicidade moderada, de uma felicidade ali branda, né, tranquila, rotineira. É aquela sensação de satisfação, né? Aquele alívio, aquela sensação de coração quentinho. E mais, a gente não percebe que a gente tem infinitas oportunidades
de criar esses momentos, né? A gente não consegue tanto criar grandes momentos de felicidade, mas a gente sempre pode, sei lá, ler um bom livro, né? A gente sempre pode encontrar um amigo querido, a gente sempre pode brincar com o nosso cachorro, ou tomar um café super faturado, ou seja lá o que te traz essa pequena felicidade, né? E ter essa percepção te coloca numa posição ativa de não só reconhecer a felicidade nesses momentos, mas de ser capaz de criar felicidade. E, gente, será que no fim das contas, a soma de um monte desses pequenos momentos intencionais de felicidade não é muito mais valiosa do que aqueles momentos únicos e raros, né, de felicidade intensa, de êxtase, de adrenalina? Fica a reflexão. E o segundo ponto fundamental para mim é trocar justamente essa evitação do hoje por uma aceitação livre de julgamentos. A evitação, ela pode ser uma estratégia útil em alguns momentos? Sim. Mas na maior parte dos momentos, gente, se afastar dos problemas não costuma ser a estratégia mais útil para resolver os problemas, né? Portanto, se a sua vida tem dificuldades, se você está insatisfeito, se você está se comparando muito, né? Se você está justamente por isso com dificuldade de valorizar os seus pequenos momentos, provavelmente não vai ser fugindo para o futuro ou para o passado na sua mente que você vai resolver essas dificuldades, né? Ou melhor, aprender a lidar com elas. Então, quanto mais cedo a gente perceber que aceitar a realidade como ela é o primeiro passo para começar a mudar o que está sob nosso controle, né? Mais rápido a gente vai conseguir ter essa intencionalidade de reconhecer as coisas boas e fazer um esforço consciente e direcionado para mudar o que for possível. Se esse episódio fez sentido para você, eu fico muito feliz, né? Vamos trocar nos comentários, no Instagram, enfim. E a gente se vê na próxima conversa, que eu espero que seja talvez um pouco menos confusa.